como todos sabem, 2018, além do Carnaval, Copa do Mundo é um ano eleitoral. Carnaval já passou, Copa do Mundo está aí e vem também a eleição agora no final do ano. E os deputados, né, começam a correr suas bases, fazer suas reuniões, seus encontros com seus amigos, com os correligionários. Eles vão falar com o Márcio Nunes, que é o deputado do PSD, líder do partido, que é um deputado do primeiro mandato, mas que já tem um bom trabalho feito nesse seu primeiro mandato e que está agora aí correndo seus 60 municípios à busca de voto para a sua reeleição e continuar seu trabalho na Assembleia. Mas como é que está a expectativa? Bom, primeiro dizer que é uma satisfação muito grande poder estar aqui em Assis Tobeliá hoje, conversando um pouco com vocês, falando um pouco a respeito do meu primeiro mandato, né? Começando na vida pública agora. Na vida pública já cheguei nela maduro, né? Com 50 anos de idade eu obtive meu primeiro mandato. E eu, como agricultor, engenheiro agrônomo, no momento da minha vida eu achei que era importante dedicar uma parte do meu tempo para a vida pública. E assim tenho feito, né? Então, 3 anos percorridos no primeiro mandato, chegamos à liderança do partido, coordenação do PSC e do PSD a nível estadual e várias leis realizadas importantíssimas que falam bem a fundo que para toda a população do Paraná. Claro que os recursos que o deputado acaba trazendo, que demonstra a sua força política, ela é muito importante, mas também toda a parte legislativa e técnica é importante. Eu gostaria daqui de destacar 2 ou 3 leis que impactam na vida de todas as pessoas que fazem parte do nosso trabalho, que muitos deputados, Brito, você sabe, passam pela Assembleia 10, 20 até 30 anos e jamais aprovaram um projeto de lei. E nós temos vários projetos importantes. Eu queria falar aqui do primeiro projeto importante que nós aprovamos na Assembleia Legislativa do Paraná, é que nós temos hoje no Paraná a lei mais moderna de combate à fraude e adulteração de combustíveis. Essa lei é uma lei minha. Você pode ver que até 2 anos atrás nós tínhamos um índice altíssimo de fraude e adulteração de combustível no Paraná, inclusive com dispositivos eletrônicos. E eu criei uma lei, e essa lei hoje é a lei mais moderna do Brasil, que traz uma sanção pesada ao mau comerciante, mas, por outro lado, valoriza o bom comerciante e penaliza também muito pesado o famoso fiscal mordedor. E valoriza os bons fiscais. Então, essa lei diz o seguinte, que a partir do momento que o proprietário, o arrendatário de um posto de gasolina, o revendedor de combustível, adultera o combustível na quantidade ou na qualidade, por um dispositivo eletrônico, e isso é comprovado, você cancela o CNPJ, cancela a inscrição estadual e naquele local e com aquela inscrição e nesse documento jamais é possível reabrir um novo posto de gasolina. Então, tem uma sanção pesadíssima contra os maus comerciantes e aí sim valoriza os bons comerciantes. E também contra o fiscal mordedor, porque muitas vezes, por uma questão de chuva, frio, ou alguma infiltração de água, poderia dar alguma diferença no combustível de um bom comerciante. E às vezes chegava um fiscal e dizia, olha, tem aqui uma adulteração, nós vamos te multar. E aí surgia a famosa mordida. Nós acabamos com isso. Hoje, só com comprovação do Inmetro é que se pode fazer essas vistorias. Então, numa pancada só, nós acabamos com os maus comerciantes, com os fraudadores de combustíveis e acabamos com os maus fiscais. E isso ganhamos todos nós. E quando eu estou comprando 20 litros de gasolina, e eu quero receber 20 litros de gasolina, e não 19 litros, ou então 18 litros e mais 2 litros de água misturada. Fora a quantidade comprada a menos, ainda todo o problema que isso causa no motor, no carro, desgaste, etc. Então, uma lei, acho que muito importante, que fala a todos nós, a lei mais moderna do Brasil, e hoje está sendo copiada por todos os estados do Brasil. Outra lei importantíssima, que teve uma participação fundamental nossa, foi uma lei que proíbe a exploração do gás do xisto pelo método de fracking aqui no estado do Paraná. Lei minha e do deputado Scavinato e do deputado Scanavaca, fomos nós 3 que subscrevemos essa lei. Essa é uma lei muito importante, que pouca gente conhece. Foi muito importante. Eu conheço esse problema, conheço os malefícios desse fracking, inclusive fiz várias campanhas aqui na região. Muito bom o seu trabalho. Então, veja, porque o que acontece? Abaixo, o xisto aqui na nossa região, ele está a 2.000 metros de profundidade. Para chegar no xisto, nós temos que perfurar 1.000 metros de rocha, perfurar o aquífero Guarani, e aí sim achar o xisto lá embaixo. Para esse xisto ser explorado, tem que haver um rompimento da rocha,
para expelir o gás, para esse gás ser aproveitado. Só que nesse processo todo, você tem que usar mais de 100 produtos químicos. Você imagina esse produto químico contaminando o nosso solo e o nosso lençol freático, que é o aquífero Guarani, portanto, nossa água, contaminando o nosso frango, nosso peixe, nosso porco, nossa soja. E como você muito bem sabe, as barreiras hoje no mundo, uma delas com muita força, são as barreiras sanitárias. Então você imagina nós colhendo essa maravilha dessa safra de soja esse ano, com essa maravilha de porco, frango que nós temos aqui em toda a nossa região, isso sendo contaminado e nós não podemos vender nosso produto no mercado exterior. Então essa foi uma salvaguarda que nós criamos para a produção rural do estado do Paraná. Então é uma das leis que eu tenho maior orgulho de ter tido uma participação fundamental, importante, junto com o deputado Scavinato e o deputado Scanavaca, que fizeram essa lei junto comigo. E a terceira lei que eu queria destacar é a lei que fala a respeito dos contratos, renovação dos contratos dos pedágios. Aqui no Paraná, os pedágios vencem em 2021. Como todo mundo sabe, os pedágios no Paraná são os pedágios mais caros do mundo. E havia um movimento para poder fazer uma prorrogação desses contratos dos pedágios antes do final do contrato, para privilegiar as atuais empreiteiras e exploradoras do contrato do pedágio. Nós fizemos uma lei, que teve inclusive a minha autoria, que nós hoje proibimos a prorrogação do contrato dos pedágios. E a partir do momento que acaba em 2021, novas licitações e ainda autorizado pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Então não tem risco nenhum de que haja uma prorrogação dos contratos de pedágio e sim uma nova concorrência para que esses pedágios que são hoje caríssimos possam ter uma diminuição do valor no mínimo de 50%. E junto com essa lei, nós agregamos também um pouco de qualidade nessa questão do pedágio. E aquelas pessoas que têm uma doença crônica ou fazem tratamento de câncer ou hemodiálise, que passam todo dia ou toda semana pelo pedágio, você faz uma carteirinha demonstrando que você é um doente crônico e precisa usar o serviço em outra cidade, você tem a sua passagem livre. Então, aquelas pessoas que têm um problema de saúde, pelo menos não é resolver o problema, mas dá um mínimo de conforto. Então, são leis importantíssimas que estão aí no nosso primeiro ano de mandato. Bom, Márcio, diante desse belíssimo trabalho no seu primeiro mandato, como é que você está se sentindo agora a questão da reeleição? Olha, eu estou me sentindo bem, eu acho que a minha base é uma base boa, principalmente porque como eu sou um agricultor, engenheiro agrônomo, meu perfil está muito ligado com o perfil da região. Eu vejo que os políticos aí, os raposas velhas, esses políticos do passado, eu vejo uma dificuldade muito grande, mas no meu caso não, porque eu sou um deputado do primeiro mandato, eu sou a nova safra. Nós representamos hoje a nova safra de homens públicos. E já vindo com uma soma de resultados muito grandes, né? Então você veja, o Paraná hoje é um estado pujante, com muita força. E eu, onde tenho passado, eu tenho podido deixar bons resultados. Aqui em Assis Chateaubriand é um exemplo, né? Que tem o prefeito Marcel, que é meu amigo pessoal. E quando eu estava no Instituto das Águas, por exemplo, nós fomos o responsável pelo licenciamento da área que foi adquirida da Firmeza para fazer aqui um grande investimento de suínos, de abate de suínos, que vai alavancar ainda mais o crescimento e o desenvolvimento dessa nossa região. Então, são coisas que nós tivemos ao prefeito, nos procurou, mandamos os técnicos aqui e muito rapidamente conseguimos, dentro de todas as normas técnicas, fazer um licenciamento legal, sem cobrar nada de ninguém, fazendo a coisa certa. E aí sim, beneficiando todos os produtores rurais. Então, eu acho que esses trabalhos que nós temos feito, junto com o ajuste fiscal, junto com o governador Beto Richa, e Assis Chateaubriand tem sido a prova disso, né? Quantas obras acontecerem em Assis Chateaubriand carreadas por recursos do governo do estado. E nós estávamos lá, na Assembleia Legislativa, aprovando. Porque, veja, quando eu cheguei na Assembleia 3 anos atrás, se as pessoas lembrarem, foi um período muito triste, onde as viaturas do estado do Paraná estavam todas estaleradas, não tinha viatura da polícia. Até os cachorros da polícia militar estavam passando fome, porque o estado não tinha dinheiro para comprar ração. Isso foi matéria a nível estadual. E 3 anos depois, a transformação. Por quê? Porque veio uma safra nova de políticos, de homens públicos, que eu faço parte, que tiveram a coragem de dar o respaldo ao governo do estado para fazer as mudanças que eram necessárias. Eu não gosto de dizer que são mudanças impopulares, não. São mudanças necessárias, que naquele momento não foram entendidas, mas que hoje são populares, porque o estado do Paraná é um estado que tem a melhor sanidade financeira do Brasil. É o único estado que paga funcionário em dia, 13º em dia, e ainda um pequeno recurso, não é muito, mas um pequeno recurso para fazer investimentos. Então, as coisas que têm que ser feitas, e nós não podemos fazer
a vida pública e política só pensando na próxima eleição. Sempre fazer pensando nas próximas gerações. Então, assim eu tenho procurado fazer, assim a minha criação disse que tem que ser, tenho feito e estou muito confiante. E principalmente porque temos junto conosco uma pré-candidatura do deputado estadual Ratinho Júnior, que eu acredito que também, como ninguém, representa essa safra nova de homens públicos ainda. A especulação de que o Ratinho não seria mais pré-candidato, de que não teria talvez mais o apoio do Beto Richa, que o Beto estaria apoiando a Cida Borghetti, porque ela vai ter que assumir tudo de 6 meses. Como é que está essa situação aí? Veja, qual a realidade do quadro hoje? A nível nacional, a população do Brasil não sabe o que vai fazer, não tem candidatura. Quando existia ainda a possibilidade da candidatura do Lula, tinha 30% nas pesquisas, ainda daí do outro lado tinha o Bolsonaro, que é esquerda-direita, extrema-direita e extrema-esquerda. Agora, com a impossibilidade do Lula ser candidato por causa do julgamento do TRF4, que ele foi julgado por um colegiado, quer dizer, então o quadro nacional é totalmente indefinido. No Estado é um pouco diferente. Eu enxergo que existe uma possibilidade grande de uma eleição do Roberto Requião, junto com o Osmar Dias, que já estiveram aliados no passado, PMDB e PDT, eu acho que existe uma possibilidade grande disso acontecer, com certeza, talvez o Requião para o Senado, com o Osmar candidato a governador, um depende do outro, questão de espaço televisivo e fundo partidário, porque hoje as eleições são disputadas em cima do fundo partidário. Do outro lado, se o governador Beto Richa renuncia ao mandato para ser candidato a senador, porque para ser candidato a senador, dia 6 de abril, não é que ele se afasta, ele tem que renunciar ao mandato. E, renunciando ao mandato, o governador Beto Richa passa a ser o ex-governador Beto Richa, né? Então, assume o governo a Cida Borghetti. E aí o Beto Richa é candidato a senador nesse quadro. Ele, candidato a senador, nós, com o Ratinho Júnior, temos a nossa pré-candidatura, vamos correr nesse caminho do meio, né? Entre a Cida Borghetti, entre o Requião e o Osmar. Então o Ratinho é candidato, eu acredito que no Brasil nós não temos hoje um candidato tão preparado como ele, uma carreira política construída, sabe administrar gente, pessoas e equipes, e tem o DNA do povão, né? Ratinho, quer dizer, então, simplicidade, humildade, uma história de luta, de vencedores, né? Então acho que o Ratinho representa como ninguém essa nova safra. Então, se o Beto for candidato ao Senado, renunciando ao mandato, vai ter o nosso apoio, sem dúvida nenhuma, né? E aí eu acredito que ele vai ter a Cida fazendo a sua campanha, o Ratinho fazendo a sua campanha, e do outro lado, o Osmar Dias fazendo a sua campanha. Claro que o governador Beto Richa tomar a decisão de ser o candidato a Senado, o meu voto ele vai ter, e acho que a grande parte dos prefeitos do Paraná e lideranças políticas... Até por gratidão, né? Não, e porque você imagina o seguinte, o que eu tenho falado? Vamos supor que chegue no dia 6 de abril, agora que o governador Beto Richa decida não ser candidato a senador. Que isso pode acontecer. Ele pode resolver preservar o seu mandato, fazer exemplo do que o Jaime Lerner fez, exemplo do que o Álvaro Dias fez, e terminar o seu mandato como governador, e vai terminar com os índices altíssimos, que, por incrível que pareça, sempre quando os governos vão acabando, vão piorando o seu grau de aprovação. E o governo do Beto, ao contrário, está aumentando, está chegando no final do seu governo e está passando pelo melhor momento. Então, muitos investimentos, muitas obras acontecendo. Se o Beto resolve ficar no governo, faça uma pergunta: quem são os nossos candidatos a senador? Nós temos que eleger 2, porque as vagas que estão em disputa é a vaga do Requião e a vaga da Gleisi. A Gleisi já diz que não disputa. Né? O senador Requião, uma hora diz que é candidato a senador, outra hora é governador. Eu não vejo ninguém no Paraná, hoje, que trilhou um caminho, que construiu uma história e que está se preparando para ser senador do Estado. Porque, inclusive, a função do senador é defender o Estado. Né? Então, é que cada uma dos estados da federação tem 3 senadores, do menor ao maior. Então, eu acho até, Márcio, que seria uma pena o Beto não ser senador. Né? Seria uma perca para o Paraná. Né? Não, além de ser uma perca, nós não temos ninguém. Nós vamos ter que inventar uma moda, vamos ter que arrumar 2 candidatos a senador, porque não temos ninguém com uma história construída, como também não temos ninguém com uma história construída para presidente da República. Márcio, não sei se você concorda, paixão à parte. Requião, Osmar Dias, Ratinho, Beto Richa, o Paraná está bem servido, né? Não, sem dúvida nenhuma. Tanto é que eu disse aqui e reafirmo, o quadro do Paraná é diferente do quadro do Brasil. No Brasil nós não temos nem para quem torcer, quer dizer, a população não sabe, nós não sabemos o que nós vamos fazer. E aqui no Paraná, seja o ex-governador Requião, que foi governador 3 vezes, é senador da República, merece ser respeitado. O Osmar Dias foi senador 2 vezes, secretário da Agricultura, é irmão do Álvaro Dias, que só por isso já leva um handicap grande de votos, porque o Álvaro
o senador mais votado da história, etc. A Cida é a vice-governadora e esposa do ministro Ricardo Barros, quer dizer, um potencial grande. E nós com o Ratinho representando a nova safra. Quer dizer, eu acho que todas as vias são muito boas, né? Bom, Márcio, para encerrar, com a sua experiência do primeiro mandato, com o trabalho que você fez, 3 leis importantes, participação nas demais leis, o que você projeta agora para o segundo mandato? Olha, primeiro a certeza que o Paraná, enquanto os outros estão chorando por aí, nós temos uma fábrica de lenço, né? O Paraná saiu na frente e é o primeiro estado que vai saindo da crise. O Paraná é muito forte, né? Temos aqui um povo trabalhador, um clima maravilhoso, fantástico. E sempre quando o clima é bom na lavoura, quem mais fica agradecido é o povo da cidade, porque esse recurso, esse dinheiro, ele sai direto do campo e vem direto para a cidade. Então eu espero que a partir do ano que vem nós temos uma condição de mais crescimento, mais desenvolvimento e colocando o Paraná sempre nesse local de destaque, um estado pujante, forte, que é a vanguarda no Brasil, né? Então eu acho que o local de destaque do Paraná é um local de vanguarda dentro do Brasil e é isso que eu espero e essa é a política que nós queremos construir. Muito bem, nossa, muito obrigado pela sua disponibilidade e as suas considerações finais. Não, muito obrigado, eu agradeço a todos pela participação, de parabéns às pessoas de Assis Chateaubriand. Nós temos aqui um grande prefeito, meu amigo pessoal Marcel Miqueleto, que hoje, além de ser o prefeito, é o presidente da Associação dos Municípios do Paraná, é uma grande liderança no estado do Paraná e também tem sido sempre comentado, cogitado, como um possível candidato a vice-governador, como um candidato a senador, como talvez um candidato a deputado federal, mas o Marcel Miqueleto é um nome que hoje representa muito bem essa região, é uma força política, é um homem respeitado em todo o Paraná e também em todo o Brasil, fazendo jus, né, ao exemplo que ele teve, o trabalho do seu pai, o finado Moacir Miqueleto, a quem eu tive grandes histórias e grandes caminhadas junto com ele no meio rural. Muito bem, falamos com o Márcio Nunes, deputado estadual, que esteve em Assis Chateaubriand, com seus amigos, com o pessoal aqui, tem aqui um time bom aqui que vai estar trabalhando para o Márcio, ele que veio aqui já o ano passado, fez boa amizade, fez aqui não muitos votos, mas espera fazer um pouco mais de votos esse ano pelo trabalho que ele tem feito para o Assis Chateaubriand. Muito obrigado a todos.